Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Abramos as nossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 7. Evangelho segundo Mateus, capítulo 7. Feche seus olhos, ore ao Senhor. Peça a Ele para falar com você através desse texto. Com a Bíblia aberta em Mateus 7, peça ao Senhor para falar com você. E se você cantou esse último hino, você assumiu ou reafirmou o seu compromisso de levar a cruz, amar a cruz. Portanto, isso não pode ser uma mentira. E nessa palavra nós seremos chamados a restaurar, a renovar esse compromisso nas nossas vidas. Mas para isso precisamos nos atentar para o fato de que existe um caminho com muitas distrações para desviar o nosso olhar da cruz. Por isso, você que percebe esses muitos desafios nessa vida, peça ao Senhor: Senhor, fala comigo. Enquanto o Senhor estiver falando comigo, vá mostrando para mim aonde é que eu tenho sido seduzido, onde eu tenho estado mais frágil, onde eu já tropecei. Se eu estou caído, me mostra que eu estou caído. Senhor, se eu sou teu, me chama mesmo, para renovar esse compromisso com o Senhor, de amar a cruz, de viver tomando-a diariamente. Fala comigo nessa noite, Senhor. Ore assim. Senhor, nós te agradecemos porque estamos aqui na tua casa, cultuando o Senhor. Como é bom depois de nós termos cantado para o Senhor, nós podemos agora calar para te ouvir, e nós precisamos. Essa palavra aqui nos lembra sobre o chamado do Senhor para nós e sobre as dificuldades de vivermos honrando esse chamado diariamente. Um dia depois do outro, um dia de cada vez. Por isso eu preciso muito dessa palavra. Foi tão bom quando o Senhor trouxe ela ao meu coração, e nesses dias meditando sobre ela, como tenho sido chamado pelo Senhor para viver esse compromisso que um dia, por causa do chamado do Senhor também lá atrás, foi feito com o Senhor. E nessa noite eu peço para que o Senhor fale poderosamente com todos nós aqui. Aqueles que nunca tomaram a sua própria cruz, que o Senhor os chame para fazerem isso nessa noite. Os que já disseram sim para o Senhor outrora, que renovem esse compromisso. Mas para isso nós precisamos que o Senhor fale conosco e que o teu Espírito trabalhe em nós. No nome de Jesus, amém. Mateus capítulo 7, versículo 13. Mateus capítulo 7, versículo 13. Disse o Senhor Jesus: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Você conhece esse texto, já o ouviu tantas vezes. Alguns se lembram até mesmo daquele quadro, né? Os dois caminhos, que ilustra tão belamente, né, de forma tão artística, esse texto. Um caminho largo, com uma porta ampla, mas que leva para a perdição, em contraste com um caminho bem apertado, com uma portazinha bem estreita, mas que leva para a vida. E porque o outro caminho é mais fácil,
muitos estão nele, porque o outro é mais difícil, poucos estão nele. Um dia, um homem chamado Basílio Magno, ele viveu lá nos anos 300 depois de Cristo, e ele foi bispo lá em Cesareia, na Capadócia, um grande teólogo ali do cristianismo inicial, naquele momento ali em que as primeiras heresias, né, contra o cristianismo estavam pipocando. Esse Basílio Magno foi uma das grandes mentes que combateu fortes heresias ali daquele momento. E o Basílio Magno, ele, refletindo sobre esse texto, falou o seguinte: não é possível mesmo tornar o inferno atraente. Não tem jeito, né? Você fala, o inferno é bom, vai para lá, lá vai ser divertido. Não tem como você tornar o inferno atraente. Então, o diabo torna atraente o caminho que leva para lá. Não tem como nem o diabo enganar a respeito do sofrimento, da dor, da feiura que é o inferno. Mas dá para enganar a respeito do caminho. E ele maqueia o caminho para que, então, estando no caminho para o inferno, enganados, muitos estão indo e caindo a passos largos para lá. E nós vemos isso acontecendo, não é desde os dias em que Jesus falou essa palavra, ou que o Basílio Magno fez essa reflexão. Mas isso aqui, esse negócio de inferno feio e caminho atraente, ele é muito, mas muito antigo mesmo. Por exemplo, vamos começar com o começo. Quando Eva foi tentada, essa história já começou. Quando Eva foi tentada, o diabo veio na forma de uma serpente e trouxe assim para ela uma fruta bem podre mesmo, bem feia, bem desagradável aos olhos, e fez para ela assim uma proposta indecente e autodestrutiva. E ela então, burrinha, boba que só, seduzida por uma fruta podre e uma mensagem assim: vai comer, você vai morrer, vai sofrer o pão que eu vou amassar. Ela caiu. Não foi assim, né? Lembra como é que Gênesis 3 descreve o fruto proibido? Uma fruta muito bonita aos olhos e que aparentava ser muito saborosa. Entregou aquela fruta com uma proposta que dizia o seguinte: se você comer esse fruto tão bonito, e ó, tá gostoso, na hora que você comer esse fruto, Eva, você vai ficar tão inteligente, que você vai se tornar completamente independente. Independente de quem? De Deus. Que coisa, não? Que caminho aprazível para a morte, que veio logo em seguida mordiscada naquela fruta. Como foi mesmo que o Esaú perdeu seus direitos de primogenitura? Esaú, irmão de Jacó, lembra? Os dois gêmeos. Esaú chegou de uma caçada. Quando ele entrou assim lá na barraca, o Jacó saiu por trás da tenda com uma faca afiada, pôs a faca no pescoço do Esaú e falou: faça um voto precipitado, me entregue o seu direito de primogenitura e jure isso em nome de Deus. Foi isso? Não. Esaú tinha ido caçar, como ele fazia frequentemente. Chegou cansado e com muita fome. Que estava esperando por ele? Um pratinho de sopa quentinho, bem temperado e cheiroso. E um homem faminto dificilmente resiste a um bom prato, a ponto de o próprio Esaú dizer o seguinte: o que eu vou fazer com essa primogenitura? Que precipitação diante de uma proposta tão barata. Logo ele, Esaú, que estava chegando da caçada, o texto diz que ele era bom caçador, com toda certeza ele tinha carne, e o texto também diz que ele era um ótimo cozinheiro, a ponto de que seu pai amava as comidas, era só necessário um pouquinho mais de paciência. Preparava a carne e comia. Mas não, tem um prato de sopa pronto, cheiroso, para alguém faminto, e a proposta de se negociar a primogenitura. E por causa de um pratinho de sopa, Esaú entregou a sua primogenitura, junto com todas as muitas riquezas e bênçãos de Deus associadas àquela primogenitura. Mas depois a fome passou. E o gosto amargo do prejuízo veio. E quando Balaão foi chamado para amaldiçoar Israel, você se lembra? O rei lá de Moabe foi lá e raptou Balaão,
trouxe ele às forças e falou: a gente está sabendo que o que você abençoa é abençoado, o que você amaldiçoa é amaldiçoado, e sua família está lá feita refém, se você não amaldiçoar Israel, a gente mata toda a sua parentela. Foi essa a proposta? Não. Moabe, o rei de Moabe, ofereceu muitos tesouros, uma proposta financeira quase que irrecusável. E aí eu me lembro de Judas. Parece que Judas fez o que fez, porque também houve uma negociação em prata. E uma boa prata, a ponto de depois ter sido suficiente para comprar um terreno. Sansão, lembra do Sansão? Aquele homem tão forte, tão poderoso, temido, sozinho, só com as mãos, matava um exército. Sansão, que tinha a sua força em Deus, era um dom divino. E era um dom que estava vinculado a um voto que foi feito com Sansão, bebezinho. Ele era nazireu. E enquanto nazireu, seus cabelos não podiam ser cortados, ele não podia tocar em mortos, nem beber bebida alcoólica. E Sansão seguiu a vida dele assim, a ponto de que quando ele chega ali, na sua juventude, seus cabelos estão bem longos mesmo, porque nunca foram cortados, e as madeixas dele ali, nelas se formaram 7 tranças. Era um dom de Deus a sua força, que vinha sendo reconhecido por toda a nação, temido, porque ele protegia Israel, um homem só, suficiente para um exército, o juiz Sansão. Um dia, cortaram as suas tranças. E junto com as suas tranças, foi embora a sua força, com a sua força a sua honra, com a sua honra a sua própria vida. Mas qual foi a armadilha para cortar as tranças de Sansão? O exército filisteu veio, 30 mil homens, prenderam Sansão, o amarraram, e assim, a força mesmo, arrancaram os seus cabelos. Não, né? Parece que ele estava dormindo confortavelmente no colo de uma bela jovem, que estava fazendo um cafuné bem gostoso nele. Mas depois que ele acordou, ele estava careca, já sentindo que o Espírito de Deus o estava abandonando. Você se lembra de Davi? E o que foi que precedeu a queda de Davi? A história dele narrada lá em 2 Samuel, nós vamos lendo, e até o capítulo 10, glória sobre glória. Davi só crescendo no cenário de Israel e diante dos povos ao redor, com muitas lutas, com muitas dificuldades, mas só crescendo em glória, só crescendo em honra. Soldados, o exército, a nação amando aquele homem. Mas aí quando nós chegamos lá no capítulo 11, de morro acima, a trajetória de Davi e de toda a sua casa começa ladeira abaixo, sem freio, sem voltar para cima de novo. Davi, ele cai espiritualmente, porque ele estava numa batalha, em que ele viu que estava perdendo, e porque já perdendo, os inimigos se aproximaram, e ele então saltou sobre a sua espada, tirando a sua própria vida. Essa história de Saul, né? Porque o que Davi estava fazendo é que ele estava à toa, quando os outros reis estavam guerreando. E lá, da sua casa, ele viu uma mulher muito bonita, casada, tomando banho, e a partir daí, ladeira abaixo. Quando o diabo quis conquistar o coração de Daniel na Babilônia, ele foi lá em Israel, usando Nabucodonosor, levou Daniel, uma corrente bem grossa no pescoço, arrastando ele, amarrado em cavalos. Quando ele chegou lá na Babilônia, ele então foi preso lá numa masmorra, e a partir daí a vida de Daniel foi pão, água, chicote, serviço pesado, penoso, até a sua morte. Foi isso? Quando o diabo, querendo dominar o povo de Deus, trouxe para debaixo das suas asas a nobreza, os jovens, os nobres de Israel. E o plano era infalível. Vamos mudar os corações deles. Quando eles se tornarem adultos, nós os colocaremos para governar sobre os israelitas. Nós que os dominaremos em paz, pacificamente sobre os israelitas. E para que o plano desse certo, então,
era preciso que o coração de Daniel fosse conquistado pela Babilônia. Muito longe de uma masmorra e correntes, Daniel, ao ser levado para a Babilônia, foi morar num palácio, foi oferecido para ele abundantemente comida gourmet, preparada pelos mais renomados chefes daquela potência mundial, e ele foi simplesmente matriculado na melhor faculdade do mundo. Um caminho bem sedutor e bastante interessante. Muitos jovens sucumbiram àquele plano, a ponto de 70 anos depois, Deus liberar para que os Israel voltasse para a reconstrução de Jerusalém. Uma turma que fez a sua vida na Babilônia, falou, voltar para lá para reconstruir uma coisa em que os nossos corações não estão. Tinham nomes e sangue israelita, mas as suas mentes, os seus corações foram completamente conquistados pela Babilônia. E a cereja azeda desse bolo de fel, quando o Espírito Santo levou Jesus para o deserto, para preparar Jesus para o início do seu ministério terreno, nós sabemos, Jesus passou 40 dias jejuando ali naquele lugar ermo. Claro, meus irmãos, que Jesus estava enfraquecido no corpo. Quem é que fica bem fisicamente depois de 40 dias sem comer? E aí, quando ele está fraco fisicamente, claro, com a sua mente humana, Jesus tem. Vendo miragem por causa da fome, chega o diabo com ótimas propostas. E chegou oferecendo pão para aquele que estava com muita fome, chegou oferecendo poder, glória, riquezas para aquele que estava sendo muito humilhado, e chegou ali com grandes possibilidades de uma experiência sobrenatural incrível para aquele que estava assim, até tendo dificuldade de entender qual era o propósito de Deus para a vida dele durante 40 dias jejuando no deserto. Mas ainda bem, meus irmãos, que Jesus resistiu a todas aquelas propostas indecentes lá no deserto. Mas o tempo passou, 3 anos depois, e lá na frente, alguns anos depois daquele momento do deserto, quando a cruz já estava logo ali à frente, o diabo deu um golpe muito baixo. Usou um dos melhores amigos de Jesus, Pedro, para repreender Jesus, porque ele estava falando que seria morto, dizendo para Jesus, rapaz, para com esse assunto, não é necessária essa história de crucificação, não é necessário ninguém se entregar a tanto sofrimento assim, não, ainda mais alguém tão bom como o Senhor. E o plano, meus irmãos, sempre foi impedir os servos de Deus de cumprirem a vontade do Senhor em suas vidas. Há um plano em execução para te seduzir, para te atrair, para te enganar e fazer com que você seja enganado, sucumba à mentira e se desvie do plano, do projeto, do propósito de Deus para a sua vida. O plano sempre foi impedir Jesus de chegar até a cruz. Alguns erroneamente entendem que o diabo queria vê-lo morto ali. Não, ele sabia que ali seria a sua derrota final, seria o golpe final contra ele próprio. A cruz era terrível para o mal, porque foi nela que Jesus triunfou. O plano sempre foi nos impedir de chegar no céu. Não se esqueça disso. Há um mundo espiritual imenso, poderosíssimo, que conhece cada um dos seus passos, cada um dos seus inspiros, cada um das suas palavras, que sabe de tudo que você viveu até aqui, trabalhando intensamente para fazer com que você não vá para o céu, trabalhando dedicadamente para que o plano de Deus não se cumpra na sua vida. E como não é possível tornar o inferno atraente, então o diabo torna atraente o caminho que leva para lá. E aí, dia após dia, nesse caminho de inferno, são muitas as propostas indecorosas, são muitos os frutos doces, são muitos os palácios, são muitos os colinhos, são muitos os cafunés. Lá dentro do inferno, você precisa se lembrar de que lá dentro é um inferno.
Lá dentro do inferno é o inferno. Mas tem muita festa no caminho que leva para lá. Tem muita diversão na antessala da morte eterna. E se de um lado larga é a porta e amplo o caminho que leva para o inferno, tem uma outra proposta. Porque o caminho para o céu é estreito e a porta que leva lá para a salvação, essa, diferentemente da primeira, é bem apertada. Mas o convite de Deus para a sua vida não é o caminho largo, não é a porta ampla. O caminho de Deus para a sua vida é: entre pela porta estreita, porque Deus te quer no céu, o Senhor quer te salvar, Ele quer passar a eternidade com você. Mas nós precisamos nos lembrar de que para desbravar essa senda estreita rumo ao céu, Jesus usou uma cruz, uma pesada e dolorosa cruz, uma humilhante cruz. E ao nos convidar para nós seguirmos atrás dele, por esse caminho desbravado por ele com uma cruz, esse caminho aparentemente não muito atrativo, Jesus, ao nos convidar, colocou uma outra cruz como pré-requisito no meio desse convite. Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz, e depois de ter se negado, e depois de ter tomado a sua própria cruz, depois de ter feito isso, então siga-me. Nós sempre focamos aqui em Lucas 9, 23, esse versículo que nós tanto conhecemos. Mas o 9, 23 vem depois do 9, 22. E antes de nos chamar para essa cruz, para esse caminho de discipulado, o Senhor tinha falado imediatamente antes dessas palavras: o Filho do Homem tem que sofrer muitas coisas, ser rejeitado e ser morto antes de ressuscitar. Feche seus olhos, curve sua cabeça, ore ao Senhor a respeito disso. Sua vida está mais acontecendo nesse caminho largo, de confortos mundanos. Muitas vezes você até mesmo se esquece de que largo é esse caminho com muitos falsos atrativos que levam para o inferno, e você, enganado, tem se deslumbrado com esses prazeres desse mundo. Ou você se lembra do chamado para andar por esse caminho estreito, uma porta apertada que leva para o céu. Qual tem sido o seu envolvimento? Seus passos estão mais para que caminho? Lembre-se, meu irmão, minha irmã, são muitos os encantos nesta vida tentando nos desviar do céu o tempo todo. Mas vale a pena insistir nesse caminho apertado chamado Evangelho. Pois depois da porta estreita, há vida eterna e muita festa com prazeres abundantes e verdadeiros esperando por nós. Por isso, meus irmãos, arrependamos-nos das seduções em que nós já tropeçamos e renovemos o nosso envolvimento com a cruz do Senhor, abraçando ainda mais firmemente a nossa própria cruz também diariamente. Quais as armadilhas em que você já caiu? Quais são as seduções a que você tem cedido? Quais são os encantos desse caminho largo que tem atraído o seu coração? O chamado do nosso Senhor não é para isso. O chamado do nosso Senhor é para o caminho estreito, para a porta apertada. Depois dessa porta, sim, tem um campo amplo, com vida, prazeres e alegrias verdadeiros. Mas para isso, nessa vida, ainda há uma cruz a ser carregada. Existem negações que nós precisaremos fazer enquanto nós vivemos. Vamos cantar novamente o hino. Eu sempre amaria essa cruz.
E assim você renova o seu compromisso com o Senhor. Convido a ficar de pé. Você vai orando e fazendo dessa oração, desse cântico também parte da sua oração. Reafirme o seu compromisso de amar a cruz, de carregar a cruz, amar a cruz do Senhor, mas também de abraçar firmemente a sua própria cruz. No Calvário se ergueu uma cruz contra o céu, como emblema de afronta e de dor. Mas eu amo essa cruz, foi ali que Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu sempre amarei essa cruz. Será, pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. A cruz para mim, atrativo sem fim, ela foi que Jesus me salvou. Sim, eu sempre amarei essa cruz, seu triunfo meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz, padeceu, desprezado, morreu, meu Jesus para dar-me o perdão. Ela agora provém para mim todo bem, tenho nela real salvação. Sim, eu sempre amarei essa cruz, seu triunfo será, pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Quando Cristo voltar para aqui me buscar, sua glória eu irei receber. Sim, eu sempre amarei essa cruz, seu triunfo meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Senhor nosso Deus, nos ajuda a confiar em que o Senhor tem o melhor para nós. E confiando no Senhor, no chamado, na vida abundante que o Senhor tem para nós, Santo Deus, não nos deixa a sermos distraídos, enganados, seduzidos por aquilo que desonra o Senhor nesta vida. Mas ao contrário disso, nos ajuda, Santo Deus, a negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa própria cruz, para então nós o seguirmos nesse caminho que é estreito, rumo a essa porta apertada, mas que do lado de lá tem vida eterna com o Senhor e com todas as bênçãos advindas da Tua presença. Nos ajuda, Santo Deus, em Teu santo nome, Senhor Jesus. Amém.